O sol ainda nem havia surgido completamente no horizonte quando os primeiros sons começavam a despertar a antiga São Luís. Não eram carros, nem buzinas. Eram passos. Passos firmes sobre pedras irregulares, ecoando pelas ruas estreitas do centro histórico. Imagine abrir os olhos e não ver eletricidade. Apenas a luz tímida de um lampião tremeluzindo ao lado da cama. O calor já começa a se fazer presente, e o ar carrega um cheiro misto de mar, madeira antiga e café recém-passado. Você se levanta. A casa é um sobrado colonial, com paredes grossas, janelas altas e azulejos portugueses decorando a fachada. Do lado de fora, a cidade pulsa lentamente. Mulheres atravessam as ruas com vestidos longos e sombrinhas. Homens de chapéu caminham apressados, alguns comerciantes, outros funcionários públicos. Mas há também aqueles que quase ninguém vê. Os invisíveis. Cerca de 3 décadas antes, a escravidão havia sido oficialmente abolida no Brasil. Mas em 1920, as marcas ainda estavam por toda parte. Muitos descendentes de escravizados viviam à margem, ocupando os trabalhos mais duros, os becos mais esquecidos, as histórias que não eram contadas. E você percebe isso ao sair. O chão irregular exige cuidado. Uma carroça passa lentamente, puxada por um cavalo cansado. O condutor mal olha para você. Ao longe, o som de sino ecoa, chamando para a missa na igreja. A fé, naquele tempo, não era apenas crença. Era refúgio. E então, você sente. O vento vindo da Bahia. A proximidade do mar moldava tudo. O comércio, o clima, a vida. Navios chegavam trazendo mercadorias, notícias e promessas. Mas também levavam riquezas embora. São Luís já havia sido uma das cidades mais ricas do país, mas agora vivia um lento declínio silencioso. E ninguém dizia isso em voz alta. Ao caminhar mais fundo pela cidade, você começa a perceber os contrastes. Mansões imponentes ainda resistem, mas algumas já mostram sinais de abandono. Pinturas descascando. Portas fechadas. Ecos de um passado que insiste em não desaparecer. E então vem a pergunta: você pertence a esse lugar? Ou é apenas um visitante no tempo? Porque viver ali não era apenas existir. Era resistir. Era aprender a enxergar beleza em meio à decadência, e dignidade em meio ao esquecimento. E esse é só o começo. Agora, você já não é mais um estranho. As ruas da São Luís começam a parecer familiares. Os caminhos de pedra, as ladeiras íngremes, os casarões com janelas alinhadas como olhos observando cada movimento seu, tudo começa a fazer sentido. Mas quanto mais você observa, mais percebe que essa cidade vive em 2 tempos ao mesmo tempo. De um lado, o luxo que ainda resiste. Você entra em um dos grandes sobrados do centro. O interior é elegante, móveis pesados de madeira, espelhos altos, louças importadas da Europa. O cheiro é diferente ali dentro. Não é o da rua. É perfume, cera de chão, riqueza acumulada. Homens conversam sobre política e comércio. Falam de exportações, de algodão, de um tempo em que São Luís era chamada de Atenas brasileira. Um lugar de intelectuais, poetas, poder. Mas algo está errado. As vozes são baixas demais. Os olhares carregam preocupação. Eles sabem. Sabem que o tempo de ouro está acabando. E então você sai. Do lado de fora, o contraste é impossível de ignorar. A poucos metros daquele luxo, a realidade muda completamente. Crianças correm descalças. Mulheres carregam baldes na cabeça. Homens trabalham sob o sol pesado, em silêncio, como se já estivessem acostumados a não serem notados. A cidade não é só o que mostra. É o que esconde. E quanto mais você caminha, mais percebe que existe uma linha invisível separando esses 2 mundos. Uma linha que não está nas ruas, mas nas pessoas. Você tenta cruzar essa linha. E quando faz isso, tudo muda. Os olhares agora são outros. Desconfiados. Curiosos. Alguns até cansados. Você começa a ouvir histórias, sussurradas, nunca ditas em voz alta. Histórias de perda, de injustiça, de sobrevivência. Histórias que não entram nos livros. O calor aumenta. O tempo parece desacelerar. E a sensação de estar preso ali começa a crescer. Porque viver em São Luís há 100 anos não era apenas sobre beleza e história. Era sobre saber onde você podia estar, e onde nunca deveria ir. E então vem o silêncio. Um silêncio pesado. Como se a cidade inteira estivesse esperando algo. Algo que ninguém sabe explicar, mas todos sentem. E você percebe que está começando a entender demais. E talvez,
isso seja perigoso. Agora você já não caminha mais como antes. Seus passos ficaram mais lentos, mais atentos. Porque você percebeu algo que a maioria finge não ver. Em São Luís, o silêncio não é vazio. Ele está cheio de histórias. E elas começam a encontrar você. Tudo começa em uma viela estreita, quase esquecida, longe das ruas principais. O cheiro muda. A cidade elegante desaparece, e dá lugar a algo mais real. Mais cru. Ali, a vida não é observada. Ela é vivida. Você ouve um tambor. Baixo no início, quase como um coração distante. Mas ele cresce. Ritmado. Forte. Hipnotizante. E então você vê. Um grupo reunido. Homens e mulheres formando um círculo. Corpos em movimento, pés descalços marcando o chão com precisão ancestral. Não há luxo ali. Não há riqueza visível. Mas há algo muito maior. Identidade. Você não entende completamente, mas sente. Aquilo não é apenas música. É resistência. É memória viva. É tudo aquilo que a cidade tentou apagar, mas não conseguiu. Porque mesmo após o fim da escravidão, a liberdade nunca foi completa. E ali, naquele canto escondido de São Luís, você percebe que existem dois tipos de história. A que é contada, e a que sobrevive. Uma senhora te observa. O olhar dela é profundo. Como se já tivesse visto gerações passarem. Como se soubesse que você não pertence àquele tempo. E talvez ela saiba mesmo. Ela se aproxima devagar, e diz algo baixo, quase um sussurro. Essa cidade lembra, mesmo quando finge esquecer. Você não responde. Porque não consegue. O tambor continua. O ritmo entra no seu peito. E, por um momento, você sente que faz parte daquilo. Como se estivesse conectado a algo muito mais antigo do que você, mais forte do que qualquer construção de pedra. Mas então, o som para. De repente. Como se nunca tivesse existido. O grupo se dispersa rapidamente. Os olhares mudam. O medo volta. O invisível precisa continuar invisível. E você entende. Aquilo não podia ser visto. Não podia ser ouvido. Não podia existir, pelo menos não para todos. Você sai dali com o coração acelerado. Porque agora você carrega algo perigoso. Você viu o que não deveria ver. E em uma cidade onde o passado ainda está vivo. Isso pode custar caro. E pela primeira vez, você sente que talvez não consiga mais voltar. Algo mudou. Você sente antes mesmo de entender. O ar está mais pesado em São Luís. As ruas, que antes carregavam um ritmo lento, agora parecem suspensas, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E então você percebe, as pessoas estão diferentes. Os comerciantes falam mais baixo. As portas se fecham mais cedo. Há olhares trocados em silêncio, e um tipo de tensão que não se explica, mas se espalha. Você tenta ignorar. Mas não consegue. Ao caminhar pelo centro, algo chama sua atenção. Um grupo começa a se formar na praça. Não é festa. Não é celebração. É inquietação. Homens discutem. Gesticulam. Algumas vozes se elevam. Palavras como crise, queda, abandono começam a surgir. O orgulho daquela cidade, que um dia foi símbolo de riqueza e cultura, agora está sendo questionado, ali, em público. Isso não era comum. São Luís sempre foi uma cidade de aparências. Onde o declínio era escondido atrás de fachadas bonitas e discursos elegantes. Mas naquele dia, algo escapou. E quando escapa, não volta mais. Você sente um frio estranho. Mesmo sob o calor intenso. Uma mulher puxa uma criança pelo braço, afastando-se da praça com pressa. Um homem fecha as janelas de um sobrado com força. Outro apenas observa, como se já esperasse por aquilo há muito tempo. E então, o som. Não é de festa. Não é de tambor. É de ruptura. Um grito corta o ar. Depois outro. A multidão se agita. O que era murmúrio vira confronto. Não há clareza sobre o que começou, mas isso já não importa. Porque o que você está vendo não é um evento isolado. É o acúmulo de anos. Décadas. Silêncios engolidos, desigualdades ignoradas, uma cidade que tentou sustentar um passado que já não existia mais. E agora, tudo isso vem à tona. Você recua. Observa de longe. Porque entende que aquilo não é apenas um momento. É um ponto de virada. A cidade que você conheceu, silenciosa, elegante, contida, começa a se revelar de verdade. Sem máscaras. Sem disfarces. E é assustador. Porque quando uma cidade mostra quem realmente é,
Nem todos estão preparados para ver. O sol começa a se pôr. A luz dourada bate nos casarões antigos, criando uma imagem quase perfeita. Mas você sabe. Aquilo é só aparência. Porque por trás daquela beleza, São Luís nunca mais será a mesma. E talvez, nem você. A noite cai diferente agora. O silêncio de São Luís já não é o mesmo. Ele não esconde mais, ele revela. Depois do que você viu, depois do que sentiu, tudo parece mais intenso. Mais real. Ou talvez, mais frágil. Você caminha sem destino pelas ruas de pedra, iluminadas apenas por poucos lampiões. Cada passo ecoa como se a cidade estivesse ouvindo você. Como se soubesse que seu tempo ali está chegando ao fim. E, no fundo, você também sabe. As portas estão fechadas. As janelas, escuras. Mas a cidade não dorme. Ela nunca dormiu. Ela observa. Você passa pelos mesmos lugares de antes. O sobrado elegante, agora em silêncio absoluto. A praça, vazia, como se nada tivesse acontecido. A viela, quieta demais, como se os tambores nunca tivessem existido. Mas você sabe que existiram. E isso muda tudo. Porque viver ali não foi apenas ver. Foi sentir. Foi carregar histórias que não são suas, mas agora fazem parte de você. O vento vindo do mar sopra mais forte. Você para. Fecha os olhos. E pela primeira vez, não tenta entender. Apenas aceita. Aceita que aquela cidade não era feita apenas de passado, mas de camadas. De memórias sobrepostas. De verdades que convivem, mesmo quando se contradizem. E então, algo acontece. Um som distante. Não é grito. Não é tambor. É o tempo. Como um chamado. Você abre os olhos. E tudo começa a desaparecer. As luzes. As ruas. Os casarões. As pessoas. Como se fossem feitos de poeira, sendo levados pelo vento. E quando você percebe, está de volta. O presente. O mesmo lugar, mas completamente diferente. Agora há carros. Luz elétrica. Movimento constante. O barulho substituiu o silêncio. A pressa tomou o lugar do tempo lento. Mas algo ficou. Você olha ao redor, e enxerga mais do que antes. Porque agora você sabe. Sabe que por trás de cada parede antiga, de cada rua do centro histórico de São Luís, existe uma história que ainda respira. Que ainda resiste. E que nunca foi completamente esquecida. E então vem a pergunta final. Se você realmente tivesse vivido ali, você teria sido parte do luxo? Do silêncio? Ou das vozes que lutavam para existir? Porque no fim, a cidade muda. O tempo passa. Mas as escolhas, essas permanecem para sempre.